nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o ministro Moreira Franco. Ministro, estamos falando da crise internacional, né? Das políticas públicas, do trabalho social dentro dessas políticas públicas, fazendo com que o povo não vá para a rua para reclamar. E eu acho que a situação do Brasil é uma situação até passando por uma crise como nós estamos passando internacionalmente falando, nós temos uma situação bem estável no Brasil. Mas, de uma forma ou de outra, as políticas públicas são extremamente importantes para preservar essa classe média. E, em recente divulgação sua, a classe média pagou 100 bilhões de juros, está pagando 100 bilhões de juros. Isso é por ano? Por ano. Este ano. Por ano. E agora, então, para retomar um pouco rapidamente o bloco anterior, eu acho que nós temos que tomar todas as precauções e temos condições econômicas e macroeconômicas para evitar que essa crise gere dificuldades. A nova classe média, as pessoas que ascenderam. Segundo, o endividamento no Brasil, em termos de taxa internacional, não é significativo. Nós tivemos um grande aumento do endividamento, mas esse endividamento não é o endividamento das mesmas pessoas, porque nós tivemos milhões de brasileiros que passaram a ter condições de ir ao crédito. E o nosso sistema bancário é muito sólido, ele tem muitos mecanismos de análise de risco e cumpre o Basileia I, Basileia II, diferentemente dos bancos americanos e europeus. Então, nós temos aqui essa proteção do próprio sistema bancário que cuida para que não tenhamos um endividamento perigoso. O terceiro ponto é que há, por parte do governo, uma compreensão muito clara da necessidade de ter política econômica que permita resolver a sustentabilidade da classe média. Ou seja, não é mais política social que resolve o problema da nova classe média. Ela já tem, como você disse aí, ela já paga de juros 100 bilhões de reais. E o pior acha que só paga 3, porque não há transparência na operação financeira, lamentavelmente. Então, nós precisamos começar a cuidar disso. E eu sei que você tem um papel importante nesse processo, porque há muitos anos mexe exatamente com a defesa do consumidor. E isso é um caso típico de defesa do consumidor. Nós precisamos garantir... E aí o governo pode organizar e fazer com que os órgãos de defesa do consumidor no país comecem a obrigar o sistema financeiro, né, tanto as lojas quanto as empresas, as financeiras e os bancos, a começarem a informar o consumidor de fato. Olha, você está comprando à vista, se você comprar à vista, o teu preço é este. Se você pagar a prazo em 10 parcelas, o teu preço muda totalmente. Para que se dê transparência. Hoje em dia se obriga tanto a pessoa que paga à vista como a pessoa que paga a prazo a pagar o mesmo preço. Está lá embutido os juros e ninguém sabe. Exato. Isso aí é uma agressão à cidadania, ao direito do cidadão. E, finalmente, o governo está muito empenhado em manter o equilíbrio macroeconômico para que nós possamos enfrentar essas dificuldades com serenidade, sem grandes transtornos. Então, eu tenho muita confiança de que essas questões postas pelos espectadores, pelos interrogadores, elas serão enfrentadas com resultados positivos. Ministro, nós temos aí um problema, a sua abordagem foi muito clara, país rico, país com defesa nacional forte, né? Com armamento, etc. E nós estamos vivendo um problema seríssimo com as Forças Armadas brasileiras. Dá até dó de ver o sucateamento das Forças Armadas brasileiras. Falta de estrutura, nós não temos um satélite brasileiro, né? Nós usamos o GPS, e esse é um comentário seu, inclusive, o GPS usado no Brasil é de satélite de outros países, falta estrutura, se o dono da Embratel, que não é nenhum brasileiro, resolver parar o satélite brasileiro, para tudo no Brasil. Para tudo no Brasil. Isso é verdade. Isso é gravíssimo. O que a sua secretaria
está discutindo, né, com os mais amplos setores da sociedade para resolver o problema das Forças Armadas? Olha, a SAI ela participou intensamente na formulação da Estratégia Nacional de Defesa, junto com o Ministério da Defesa. Ela vem acompanhando, junto com o Ministério da Defesa, a elaboração do livro branco de defesa, para que se tenha uma noção exatamente das condições das nossas forças e do estágio e estado da defesa, e também participando da formulação de uma política industrial para que se tenha uma indústria de defesa no Brasil. É claro que se nós temos um documento, que é uma Estratégia Nacional de Defesa, mas se nós não tivermos uma indústria de defesa, nós temos um documento acadêmico. O que garante a eficácia de uma estratégia de defesa é você ter independência na utilização dos equipamentos e dos armamentos necessários para você garantir a segurança do país, que não é só a segurança dos bens materiais, mas a segurança nossa. Hoje o mundo está muito complexo, as tecnologias são muito avançadas, as guerras não se dão mais da maneira que se davam, o terrorismo é uma realidade e o custo de uma ação terrorista é muito baixo, é muito barato. Hoje, em qualquer esquina, você compra aí 4 ou 5 engenhos, equipamentos, etc., mistura aquilo, faz uma bomba, derruba prédio, você sequestra um avião, desmonta uma torre. Então, isso tudo impõe a um país que, como o nosso, e a presidenta Dilma, ela está empenhada em nos levar a sermos a 5ª economia do mundo, nós precisamos ter o tamanho da responsabilidade com os brasileiros de sermos 5ª economia do mundo. E isso significa investir na nossa indústria de defesa, investir na nossa defesa, investir nas nossas forças, melhorar os nossos equipamentos e entender que quando você fala de defesa, hoje no mundo, você fala em tecnologia, você fala em conhecimento, você fala em pessoas qualificadas e bem formadas para estar gerando inovação. O que me chamou a atenção foi o seu chamamento para as universidades, para a sociedade civil, junto com os militares, criaram um trabalho para desenvolver essa tecnologia. Inclusive nós estamos até estimulando bolsas de estudos e reconhecendo, premiando trabalhos acadêmicos no sentido de não só você fazer com que as pessoas se dediquem com mais afinco a esse ramo do conhecimento, mas também para que a sociedade brasileira entenda que a questão de estratégia e a questão de defesa não é um problema militar. É um problema da sociedade, é um problema civil. Hoje, militar e civil não tem mais o conflito que já teve no passado. Hoje, militar e civil obrigatoriamente devem estar formulando juntos um caminho que nos faça desenvolver, nos faça crescer, nos torne uma sociedade mais justa, com sustentabilidade, ou seja, justiça, desenvolvimento e equilíbrio e respeito ambiental, e nós precisamos defender esse patrimônio que é a nossa própria vida. Ministro, para encerrar, infelizmente o programa está acabando, 1 minuto para suas considerações, agradecendo antecipadamente a sua vinda aqui. Olha, eu agradeço muito a possibilidade de conversar sobre esses assuntos. Eu acredito que nós tivemos no Brasil uma década perdida por questões econômicas, pelo desprezo, o descuido que tivemos no trato da questão da inflação. E, felizmente, hoje nós temos autoridades econômicas e políticas que entendem que a inflação é um mal terrível e que estamos hoje todos empenhados em preservar as conquistas que tivemos e avançar numa sociedade mais justa. E hoje avançar numa sociedade mais justa é garantir a existência de uma classe média no Brasil permanente. Só seremos um país desenvolvido se tivermos uma classe média permanente, que tenha capacidade de consumo,
que forme um mercado interno pujante e que nos permita cada vez mais fazer com que a riqueza esteja a serviço de uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros e, sobretudo, para você que está me vendo. Bom, esse é o seu desafio, ministro, no comando da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e eu espero que todo o sucesso do mundo esteja no seu caminho, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente.